Vamos lá então, professor Cristiano, aqui, Pedagogia Concurso, vamos resolver questões sobre currículo, tá? Então, é um tema aí importante nos concursos públicos, né? A questão do currículo, nós estamos falando sobre o assunto na Constituição, na LDB, né? Na LDB, um tema muito comum aí nos concursos. Então, a gente tem o artigo 26, o artigo 36, falando sobre o assunto, tá bom? Então, vamos lá, vamos para a nossa primeira questão aqui sobre o currículo, tá? As questões sobre o currículo estão no centro das discussões atuais. Segundo a autora, as teorias curriculares expressam determinadas visões do mundo, visões de mundo e do currículo. Na teoria pós-crítica, o currículo precisa levar em consideração principalmente, né? Então, a gente está falando aqui identidades. Sim, identidade é positivo, aí a questão do currículo, visões de mundo também, tá? A questão do currículo. E aqui ficou currículo oculto, tá? Currículo oculto é negativo. Então, por quê? Por que o currículo oculto? O currículo oculto nas escolas serve para reforçar as regras que cercam a natureza e a questão dos conflitos, né? Então, aqui dos conflitos. Então, reforçar as regras, tá? Questão aí de reforçar as regras. Então, vamos lá. Vamos lá, então, currículo oculto, tá? Não é a letra, não é a alternativa A, tá bom? Vamos para a próxima, né? Então, a próxima, a questão aqui de identidades, né? Que eu falei aqui para vocês, super positivo, né? Diferenças, nós temos que saber as diferenças, né? Referente à questão até de classes sociais, há diferenças. E sempre existirão essas diferenças. Alteridade, gêneros e multiculturalismo. Professor, o que é multiculturalismo? Multiculturalismo é a convivência pacífica de várias culturas em um mesmo ambiente, tá? A ideia de um grupo multicultural pressupõe o quê? Que os grupos culturais estariam cada vez mais interligados, né? Na função crescente nesse contato que as culturas têm entre si, quase uma inexistência de grupos isolados, tá? Então, não tem... quando a gente fala de grupos isolados, né, a gente fala o quê? De segregação. Então, a gente tem lá o grupo, né, os grupos dos deficientes, o grupo dos especiais e os grupos das pessoas normais. Então, isso é uma segregação, né? A gente acaba fazendo o quê? Uma seleção de grupos. E aqui está falando que é quase inexistente, tá? É quase inexistente. É claro, é uma convivência pacífica de várias culturas, né? Então, por exemplo, as regiões do Brasil é o multiculturalismo, né? O Brasil. A gente tem a região sul, né? A região sul provinda aí dos alemães, né? A gente tem a São Paulo, que é uma mescla, né? A gente tem o Nordeste, algumas regiões do Nordeste foi colonizado não, né? Podemos dizer assim, que tiveram muitos holandeses, né? Então, alguns estados aí tem uma predominância, né? Então, o nosso país tem várias culturas, inclusive a gente vai falar de multiétnica, tá? Nós vamos falar também sobre isso. Então, aqui ficou negativo, alternativo, pela questão da avaliação. Se eu estou falando de visões de mundo, de identidades, não podemos avaliar, né? Quando a gente avalia, a gente julga. E quando a gente julga, né, já a alternativa ela fica errada, tá? A letra D também é a mesma coisa. E a letra E também. Então, só voltando aqui, a alternativa correta é a letra B, tá? Letra B aí é a alternativa correta. Vamos para a segunda. A segunda é verdadeiro, né? A questão aí das alternativas. Então,
Aqui, entre várias definições do currículo, a autora afirma que o currículo constitui um conjunto articulado de saberes, né, como diz o Paulo Freire, saberes diferentes, né, regidos por uma ordem social que elege determinadas narrativas consideradas válidas, né. Então, a questão do currículo envolve elementos culturais? Claro que envolve, né. Eu acabei de falar do multiculturalismo, né, que são várias culturas, tá? Envolve sim, aí tá o ticket aí, né? Certinho. Vamos lá, o 2, diz respeito unicamente a uma listagem de conteúdos a serem transmitidos aos educandos. Gente, o que é serem transmitidos? Conteúdos, vamos lá, conteúdos transmitidos, né? Então, isso aqui é uma visão do quê? Paulo Freire, tá? Ah, lá na minha prova não está escrito Paulo Freire, mas toda prova tem algo do Paulo Freire. Toda prova. Então, isso aqui é o quê? Educação bancária. Conteúdos transmitidos, tá? Aos educandos. Então, já está negativo. E outra coisa, unicamente, né? Cuidado, exclusivamente, né? Exclusivamente, somente, apenas, unicamente, única, tá? Então, presta atenção nisso aí. Vamos lá, terceiro, expressa relações de poder, né? A questão do currículo, nós temos relações de poder, sim, e de classe social também. De visões de mundo, tá? Visões de mundo de uma determinada sociedade, né? Acabei de falar para vocês lá na questão número 1, né? Visões de mundo. Visões de mundo aí, se tratando de currículo, tá? Positivo, tá bom? Vamos lá, então, a primeira é verdadeira, a segunda, né, falsa, a terceira verdadeira. Então, a referente alternativa é a letra C, a primeira e a terceira apenas, tá? Então, já resolvemos aqui, né? Primeira positiva, ok, a segunda negativa, que eu acabei de falar, né? Visão Paulo Freire, visão de educação bancária, tá? E a terceira aí, visões de mundo, né? Então, positivo aí. A terceira, dadas as afirmativas a respeito da relação entre a transversalidade e a interdisciplinaridade na educação. A interdisciplinaridade diz respeito principalmente à dimensão da didática. Quem fala de didática, quem é? Libânio, né? Libânio fala sobre a didática. A didática é o quê? É a maneira que eu vou contextualizar o conhecimento. Então, eu estou utilizando a didática com vocês aqui dos slides, né? Através desse lúdico, do vermelho, do azul, né? Aqui eu estou trabalhando, utilizando a ferramenta, né? Google Meet, utilizando aí as TICs, né? As tecnologias de informação e comunicação, que está lá na BNCC, né? Da cultura digital, de utilizar as ferramentas. Então, é a maneira que eu estou expondo aqui para vocês, é a didática, é a maneira que eu estou passando a informação para vocês, né? Então, a gente, por exemplo, lá, há 10 mil anos atrás, né, o homem, ele desenhava onde? Né? Desenhava nas rochas, para poder falar, ó, na minha época aqui existiam animais, existia, né, flechas, existia algo, era um registro, né? A arte de ensinar, é isso mesmo. Então, é importante, né, essa questão da didática, mas a interdisciplinaridade não está falando de didática, né? Você tem que saber o que é a interdisciplinaridade, a qualidade daquilo que é interdisciplinar, aquilo que se realiza com a cooperação de várias disciplinas, né? Eu trabalho com várias disciplinas aí, tá? De você poder
falar a matemática, um exemplo, né, a dengue. Eu posso falar de ciências, posso falar de matemática, que eu estou mostrando uma tabela, eu posso falar da própria ciências, né, da dengue, posso falar de geografia, que está atingindo a região XYZ, né? Então, eu já falei aí, só em dengue eu falei matemática, ciências e geografia. E posso falar da história, né? Posso falar de história também, né? Então, a interdisciplinaridade é isso. Vamos lá. Vamos continuar aqui. Então, a 2 aqui, né, a primeira, né, a questão da didática, ela está errada, tá? Porque a interdisciplinaridade não é isso, por isso tem que saber o conceito, tá? Mas não está relacionado à didática. A transversalidade, está falando que é a epistemologia dos objetos do conhecimento. Quando a gente fala de epistemologia, a gente fala de quem? Piaget, né? Piaget fala da questão da epistemologia. Então, a epistemologia está ligada ao conhecimento? Sim, está. Mas o que é a transversalidade? É uma analogia entre o aprender conhecimentos, né, teoricamente sistematizados, né, que é o aprender sobre a realidade, e as questões da vida real, aprender na realidade e da realidade. Tá? Então, é uma coisa mais contextualizada, tá? Do que falar em si do próprio conhecimento, tá bom? Então, isso aqui é a transversalidade. Vamos lá, então. Primeira e segunda, negativas, né? Então, vamos lá para a terceira. Deve-se considerar que na transversalidade existem afinidades maiores entre determinadas áreas, né? Eu acabei de falar para vocês o exemplo aqui o exemplo da dengue, né? Que tem matemática, que tem geografia, né? Várias coisas. Então, aqui aqui a transversalidade existe maiores entre determinadas áreas e determinados temas, como é o caso de ciências naturais e saúde, ou entre história e geografia. Eu posso até falar aqui, né, da antiguidade oriental, lá dos egípcios, né, que eles tinham a matemática, né, o desenho de flor de lótus representava 10.000 unidades, o outro símbolo representava 5.000, o outro desenho era 1.000, então ali já estava aplicando o que? A matemática, na Antiguidade Oriental, lá mais de 4.000 anos atrás, né? Então eu posso estar explicando a história da matemática lá pela Antiguidade Oriental, pelos egípcios, né? Até falar sobre teorema de Pitágoras, né, também. Então, aqui, isso é a transversalidade, tá? Existem afinidades maiores entre determinadas áreas, tá bom? Vamos lá, o 4, a inserção de temas, né? A inserção de temas que integrem as áreas convencionais do conhecimento, de forma a estarem presentes em todas elas, relacionando-se às questões da atualidade, que é chamado o quê? Transversalidade. Então, a pergunta é o quê, né? A respeito a essa relação entre a transversalidade e a interdisciplinaridade. Então, vocês têm que saber esses conceitos, tá? Tem que saber os conceitos. Por isso que eu escrevi aqui interdisciplinaridade e trans, tá? Coloquei aqui para vocês saberem as definições para poder responder essa questão, tá bom? Vamos lá. Então, no caso, a alternativa correta é a letra C, é o 3 e o 4, tá? 3 e o 4. Não é letra E, tá? Não é letra E. Não é. É a letra C, tá bom? Vamos lá, questão 4, tá? De acordo com as concepções de currículo, de acordo com a perspectiva crítico-emancipadora, assinale a alternativa correta. Então, toma como base teórica de sustentação a concepção,
teórica de sustentação, hein? Então, a concepção da educação bancária elaborada e difundida por Paulo Freire, né? Educação bancária. Eu acabei de falar para vocês, educação bancária é o quê? É os conhecimentos transmitidos, né? Ali, vou passar o conteúdo na lousa. E pronto, matéria dada, matéria cumprida, né? Missão cumprida, né? Matéria dada, missão cumprida. E pus lá a matéria e pronto, não contextualizei isso, né? Então, isso é o quê? É um ponto negativo aí na educação, uma crítica, tá, de Paulo Freire. Então, essa alternativa ela está errada. Alternativa correta. A alternativa correta é o quê? São eixos norteadores da construção de propostas curriculares e do conhecimento, o conhecimento, a consciência crítica da realidade, né? Porque, como diz a BNCC, a vida é complexa, né? Se a vida é complexa, então, essa consciência crítica da realidade, tá? E da prática dialógica, né? A questão do diálogo, né? Nós temos que resolver tudo através do quê? Do diálogo, da diplomacia, né? Ok? Então, eixos norteadores na construção das propostas curriculares e propostas pedagógicas, está lá no artigo 3º da LDB, né? Esse artigo 3º que eu tanto falo em todas as aulas, tem lá o artigo 3º, né, da LDB. Então, essa alternativa ela está correta. Vamos lá. Referente a essa perspectiva crítico-emancipadora, né, é um conjunto de informações que deve ser oferecido aos estudantes, contido em programas organizados por gestores ou professores. Quando eu falo que são programas organizados por gestores ou professores, né, quando eu falo isso, né, desse programa organizado aqui por gestores, é algo que eu estou sendo obrigado a dar, né, eu estou sendo obrigado. E se eu entro lá no obrigado a dar o conteúdo, eu entro o quê? Eu entro na educação bancária, tá? Eu entro na educação bancária. Então, nós temos que trabalhar sempre com o quê? Com propostas curriculares e o conhecimento, nessa construção, tá? E sempre uma prática dialógica de nós estarmos conversando. Está até ligado, Will, aqui, está ligado a essa perspectiva crítico-emancipadora, de emancipar isso. Emancipar significa o quê? Né? Você... a gente coloca essa parte de emancipação da idade, né, por exemplo, não precisa chegar naquela idade, você já pode ter responsabilidades antes, né, então quando eu falo de uma perspectiva crítica emancipadora, eu posso trabalhar o quê? Com consciência crítica da realidade, de informar, né, aos nossos alunos a questão da realidade, e não só uma questão de conteúdos das matérias, né? Eu posso contextualizar isso. A questão da pandemia, eu posso trabalhar com matemática, né? Falando inclusive, o número de óbitos por região. Se vocês entrarem lá no IBGE Cidades, está lá agora o número de infectados e o número de óbitos por cidade, tá? Por cidade. Então, entra a matemática, entra a própria geografia, né? Entra a própria geografia aí, falando esse mapeamento, né, das cidades, tá? Então, aí, essa consciência crítica da realidade. Nós temos que falar da realidade, né? Nós não podemos apenas dar o conteúdo que está nos livros. Você tem que contextualizar. No caso, leia a resolução número 2 da BNCC,
lá do seu artigo 8º, né? Inclusive, deveria ser o assunto das reuniões de HTPC, né? Esse artigo 8 da resolução 2, lá tá explicando como o professor deve trabalhar. Eu dei aula aqui de BNCC, para quem não assistiu, está falando praticamente o que o professor tem que fazer, né? O que o professor tem que fazer nesse novo sistema, nessa nova educação do século XXI. Porque hoje a gente está vivendo o quê, né? Um sistema educacional do século XVIII, francês, né? Com professores do século XIX, né? Alunos do século XIX, professores do século XIX e alunos do século XXI. Então, está tendo um choque aí, um choque geral, e veio a pandemia para mexer com tudo. A pandemia acelerou, né? Acelerou a educação, né? E os nossos governantes estão com um rojão na mão, né? Porque como será esse novo sistema? Então, essa é a pergunta: como será o sistema? Né? Que não podemos mais ter 30 alunos em sala de aula. Tem que ser mudado isso. Dinheiro para construir novas escolas? Não temos, né? Mas para presídio tem. Mas, enfim, não vou entrar na parte política. É necessário contratar mais professores. A solução é essa: contratar mais professores. Para ter o quê? Para dividir essa classe por 3. Tá? Então, de primeiro a quinto ano teriam 3 professoras, né? Isso enfim, né? Problema. Vamos lá, então. Essa parte de currículo, gente, é uma parte, né, que mexe muito. O tema, né? O tema é a questão da prática dialógica aqui, mas nós temos que pensar nessa construção de propostas, e o que não vai faltar, né, aí construirmos essas propostas e chamar as pessoas, né, para poder dar as suas opiniões. Então, é o momento o quê? De todos se unirem e acabar com essas diferenças políticas, tá? Por um bem maior, né? Então, vamos lá. Então, aqui já falei, né? É um programa organizado por gestores ou professores, aquilo já tipo educação bancária. Aqui a letra D, considera a cultura erudita como central, né? Tendo em vista que ela permite a elaboração de uma consciência crítica sobre a realidade. Gente, cultura erudita como central, eu estou falando o quê? Eu estou falando da burguesia, né? Estou falando de elite. Então, isso não é, na verdade, é o quê? É uma segregação, né? Eu estou ali segregando, tá? Então, isso aqui é negativo. Os temas geradores são elementos centrais nessa perspectiva, parte de uma política curricular definida pelo Estado e deve basear-se né, aqui definida pelo Estado e basear-se nos conteúdos programáticos dos currículos. Conteúdos programáticos também aí tem um sentido aí negativo, tá? Então, aqui elementos centrais já está negativo, tá? Esses elementos centrais aí dos temas geradores, tá? Vamos lá, vamos continuar aí. Vamos lá. Conforme o grau de integração das diferentes disciplinas reagrupadas em um determinado momento, podemos estabelecer diferentes níveis de interdisciplinaridade, né? Já mostrei aqui para vocês. Segundo Piaget, os níveis de colaboração e integração entre as disciplinas, né? Então, a gente tem a multidisciplinaridade, a inter e a trans.
tá? Então, referente aos níveis de colaboração e integração entre as disciplinas, tá? Essa é a alternativa correta e já mostrei aqui as definições para vocês. Então, as outras, por que as outras estão erradas, né? É uma disciplinaridade cruzada, né? Não existe disciplinaridade cruzada, tá? Unificadora, né? Que também não, tá? Uma interdisciplinaridade auxiliar, também não. Restrita, tá? Aqui, restrita. Tá, então, opa, já estou restringindo, né? Aquela questão das palavras negativas, tá? De restrição. Então, a alternativa correta é a letra A, tá? Letra A. Lá, para a elaboração da proposta curricular, certamente o professor precisa, né? Então, nós temos 3 pontos aqui. Para a elaboração dessa proposta curricular. Então, conhecer as diretrizes curriculares de sua disciplina, né? Até falando um pouco aqui dos PCNs, né? O PCN tem lá as áreas, né? A área de matemática, a área de português, é diferente das áreas da BNCC, são 5 áreas da BNCC. Os PCNs são mais, tem muito mais áreas, tá? Mas o professor ele tem que conhecer as diretrizes curriculares da sua disciplina. Em falar em diretrizes curriculares, né, a própria BNCC também fala dessas diretrizes curriculares, tá? Fazer uma análise em relação aos conteúdos propostos. Tem que fazer uma análise sim, né? Se eu estou falando de proposta, que eu vou elaborar uma proposta curricular, eu tenho que fazer uma análise, tá? Participar do currículo, participar do debate sobre o currículo real, né, que deve ser implantado, currículo real. O currículo real, ele é positivo, tá? O currículo real. E o 4 está falando cumprir o papel de fiscalizar os serviços burocráticos propostos pelo projeto político-pedagógico, que está falando proposta curricular, certamente o professor precisa, né? O que o professor precisa? Então, primeiro, né, o professor precisa estar lá no artigo 13 da LDB, né, o artigo 13 lá da LDB que fala sobre os professores, sobre as competências do professor, tá? Leitura obrigatória, tá? O artigo 3º, os princípios da LDB, o artigo 4º, né, da LDB, o artigo 13, o artigo 21, 22, 23, né? Então, assuntos aí, leitura obrigatória, tá? Então, aqui, fiscalizar os serviços burocráticos, não é função do professor, tá? Então, aqui, correto é 1, 2, 3, né? 1, 2, 3, a letra C. Então, aqui, 1, 2, 3, tá? 4, não. Mesmo assim, a gente não tinha aqui todas as alternativas, né? Então, a gente teria aqui, no máximo, essas. Então, se a 4 não é, então, automaticamente, né? 1, 2 e 3. Tá? O 3 aqui sobre o currículo real é positivo, tá? Vamos lá. Eu falo para vocês, ó, identidades, a palavra-chave. Se você vê identidades relacionado a, claro, o tema é currículo, né? Ah, meu professor, como é que eu sei que é currículo? A pergunta já está falando o currículo, né? Você já identifica que é o currículo, tá bom? Vamos lá. O currículo assumindo como referência os princípios educacionais garantidos à educação configura-se como, né, o conjunto de valores e práticas que proporcionam a produção e a socialização de significados no espaço social e contribuem intensamente para a construção. Ó, currículo é o quê? Construção, né? Associa, ó, currículo, construção, construção, currículo. Vamos lá, vamos ler novamente.
O currículo, assumindo como referência os princípios educacionais garantidos à educação, configura-se como um conjunto de valores e práticas que proporcionam a produção. Tá? A produção é o quê? Propostas curriculares, propostas pedagógicas, né? Questão da produção. A socialização de significados. Quando eu falo de socialização de significados, eu estou falando o quê? De contextualizar isso, tá? No espaço social, e contribuem intensamente para essa construção. Então, já está falando, né? Identidades socioculturais dos educandos. Quem são os educandos? São os discentes, né? Os discentes, que são quem? Os alunos, tá? São os alunos, ok? Então, identidades fortíssimas quando se trata de currículo, tá? Vamos lá. Letra B, percursos acadêmicos. Não, né? Tá parecendo até aquela alternativa que eu falei que a questão lá de avaliação, né? Que ter o diploma seria a excelência humana, né? Para você adquirir a excelência através de um currículo, de um diploma, né? Não é isso. Não é questão de percursos acadêmicos, tá? De espaços pedagógicos, também não, é aquilo do sentido amplo, viu, gente? Tem que responder no sentido amplo. De tempos de aulas mais flexíveis, também não. De métodos didáticos pedagógicos, não. Então, tudo isso é o quê? A construção. A construção é o quê? Envolve o quê? Identidades, tá? Socioculturais dos alunos. O aluno que é o quê? O aluno é o protagonista, né? Conforme diz o Paulo Freire. Aí o pessoal fala, eu não vou ver o Paulo Freire porque não cai na minha prova. Mas olha só para você ver a questão de currículo, já teve 2 ou 3 perguntas aqui com o conceito Paulo Freire, tá? Então, quem vai fazer VUNESP tem que entender o Paulo Freire, tem que ler o Paulo Freire para poder gabaritar a VUNESP. Lá os examinadores amam o Paulo Freire, né? Então, aqui é a letra A, tá? Vamos lá, pro oitavo, ó. Hegemônica, já falamos isso lá em avaliação, né? Na aula de avaliação. É uma outra pergunta. Por isso que vocês têm que entender o significado das palavras, né? Então, vamos lá. O currículo refere-se aos programas e conteúdos de cada componente curricular e também expressa os princípios e metas do projeto educativo de uma instituição. Considerando uma perspectiva crítica do currículo, marque a alternativa correta, né? Então, o currículo deve ser utilizado para a reprodução de uma visão de mundo hegemônica. Gente, utilizado para reprodução. O que é reprodução? É o Paulo Freire, né? Reprodução, aquela coisa da educação bancária, né? Então, já está errado aqui, tá? Mas eu vou ler o outro aqui, né? Uma visão de mundo hegemônica, né? Hegemônica é o quê? É uma sociedade superiora, né? Então, cuidado com essa coisa de hegemônica, tá? De uma questão de superioridade, né? Então, quem desejava muito isso, que foi motivo do guerra, foi o quê? O Hitler, né? Ele queria uma sociedade, né, pura, né? Então, entrou-se em guerra, que era a auriana, né? Ali, uma sociedade perfeita, né? Então, vamos exterminar os imperfeitos, né? Onde morreram milhões de pessoas na Segunda Guerra Mundial. Então, aqui, cuidado, hegemônica, tá?
Então, já está errado aqui só pela reprodução, tá? Poderia estar, já anular isso aqui, já pular para a próxima, né? Então, vamos lá. O currículo é um documento formal estabelecido pelo sistema educacional que deve ser seguido pelas instituições de ensino, pois visa uma igualdade educacional, né? Cuidado, né? Cuidado. Ah, mas professor, se eu tenho que dar teorema de Pitágoras, né? Se eu tenho que dar teorema de Tales, teoremas de Pitágoras no nono ano para matemática, se eu tenho que trabalhar com números racionais no sexto ano, então isso é igual para todo o país, né? Tá, no conteúdo curricular, sim, né? Que é estabelecido pelo sistema educacional, mas eu estou falando o quê? De uma perspectiva crítica do currículo, tá? Então, nós vamos para a alternativa correta e nós vamos comparar com essa, porque, isso aqui acontece na minha escola. Então, tem que parar com essa coisa de responder as coisas que acontecem na sua escola. Não é bem assim, tá? Às vezes pessoas que não é da área da educação acertam mais questões do que os próprios professores, né, que são teimosos e querem responder aquilo que está na escola, tá? Mas vamos lá, a gente vai voltar para B, tá? Vamos comentar as outras aí. O conhecimento estabelecido na organização curricular é neutro, cabe o professor dar uma direção a esse conhecimento, né? Como assim o currículo, essa organização do curricular é neutro? Só estou falando que é neutro, ele não muda, é isso, né? Neutro, neutralidade, neutralidade, né? Sentido aí negativo, tá? Sentido aí negativo. Vamos lá. A organização curricular deve levar em consideração aí, essa organização curricular deve levar em consideração as relações entre os sujeitos e o espaço-tempo em que se situam, tá? Sujeitos, quem são os sujeitos? Né? Quem são esses sujeitos? São quem? Os alunos, né? Só estou falando de um projeto educativo dessa instituição, né? Os sujeitos e o espaço-tempo em que se situam, né? O espaço e tempo, a sua época, né? A sua região, os seus costumes, tá? Então, nós temos que levar em consideração, tá? Nós temos que levar em consideração entre os sujeitos o espaço-tempo em que se situam. Por exemplo, você tem que contextualizar, falar da cultura da sua região. Então, por exemplo, a região aí do Pará, né, do Amazonas, aí da região norte, né, aqueles costumes lá do Bumba Meu Boi, né, essas festas folclóricas, né, lá no Nordeste, né, tem as festas lá de São João, as festas juninas, né, famosas, as festas juninas no Nordeste, né, então nós temos que contextualizar isso, nós temos que falar da própria cultura, né, então questão do espaço-tempo em que se situam, e esses sujeitos são quem? Todos envolvidos aí envolvidos na escola, né, os alunos, professores, né, direção, todos, né, e tem um espaço-tempo aí, em que se situam, e deve levar em consideração, tá? Porque tudo isso é o quê, né, gente? É um projeto educativo, tá? Metas de um projeto educativo. Agora, é importante evitar sistematicamente que situações ocorridas na escola tragam contextos diferentes daqueles que estão devidamente planejados e incluídos no currículo. Tem sempre aquelas alternativas
absurdas, né? Tem sempre aquelas alternativas absurdas. Ah, nós temos que evitar ir fazer trabalho de São João, ir fazer EVA, isso dá trabalho. Ah, não vou fazer isso não, né? Então, é importante evitar, gente, que absurdo, né? Então, não preciso nem comentar, né? Aqui está tudo positivo, que tragam contextos diferentes daqueles que estão devidamente planejados e incluídos no currículo, né? Situações ocorridas na escola que tragam contextos diferentes. Não, não, não faz isso não, que isso dá trabalho, né? Não, não faz isso não, é importante evitar, tá? Não, né, gente? Tá errado, né? Tá errado. Você tem que trabalhar, né? Você tem que dar ideias. Leia o artigo 8 da Resolução 2 da BNCC, tá? Então, aqui tá totalmente errado isso aqui, tá? Vamos lá, vamos para o próximo. O multiculturalismo, né, que eu já falei aqui para vocês, vamos lá. O multiculturalismo tem se constituído uma questão importante desde a década de 90 no campo do currículo, né? Para o autor, essa abordagem quanto uma perspectiva multiétnica constitui-se na possibilidade de diminuir preconceitos, diminuir preconceitos, tá? Os dois juntos é positivo, né? De uma sociedade para com as minorias étnicas, uma organização multicultural que busca a dimensão multiétnica, né? Apareceu aqui de novo multiétnica. Professor, o que é isso? É um país com várias etnias, diversidade cultural e há várias misturas de raças e povos. Brasil, né? O Brasil. Então, o Brasil tem essa dimensão multiétnica, tá? Vamos lá, letra A. Nas diferentes culturas, assim, é fundamental respeitar os guetos, né? E aí, mano, essa aqui é a minha quebrada, essa aqui é a minha parada, né? Esse aqui é o meu bairro, esse aqui é o meu gueto, né? Então, eu acabo o quê? Segregando, né? Então, por exemplo, né? Pessoal de São Paulo, ZL, né? ZL é o que? A Zona Leste, né? O pessoal, opa, tu vai para a Zona Leste, toma cuidado, hein? Né? Então, já, aquela área é perigosa, né? Então, o Itaim Bibi é um bairro chique de São Paulo, né? Então, nós estamos o quê? Segregando, né? Nós estamos segregando aí. Questão dos guetos, tá? Negativo. Pô, se eu estou falando que eu tenho que diminuir o preconceito, já nós, né, nós somos preconceituosos, né, por natureza, né, o pessoal tem um pouquinho aí de preconceito, tá? Mas aqui nós temos que diminuir os preconceitos, tá? Então, aqui respeitar os guetos já está errado, tá? Vamos lá. Nas práticas culturais de grupos discriminados, historicamente, não, porque os guetos, né, o gueto eu estou classificando, igual Zona Leste. Quando você fala Zona Leste para alguém, o pessoal já te olha diferente, né? Então, é complicado. Então, vamos lá. Nas práticas culturais de grupos discriminados historicamente, já estamos discriminando a Zona Leste, né, a ZL. Então, quando eu falo de guetos, eu estou segregando, tá? Em busca da formação em uma única cultura. Única cultura é o quê? Uma hegemonia, né? Ou única cultura, não existe única cultura, tá? Não existe única cultura, tá? Então, tá errada. Nunca existiu, né? E nunca vai existir uma única cultura.
Nós somos o quê? Seres imperfeitos, né? Então, é uma única cultura diferente, uma única cultura é difícil, tá? Vamos lá. A alternativa correta, nas identidades, olha como a identidade é uma palavra forte quando se trata de currículo, tá? Identidade é forte. Então, vamos lá, nas identidades plurais, com base na diversidade, nossa, DCN, né? Falamos da questão da diversidade, de etnia, gênero, classe social e padrões culturais. A diversidade e identidade está forte, tá? Então, vamos lá. Letra D. Na cultura, na liberdade, né? Quando a gente fala até da Revolução Francesa, né? Liberdade, igualdade e fraternidade. Mas, professor, por que tecnocracia está errado? Por quê? Que é um sistema de organização política e social fundada na supremacia dos técnicos, né? Supremacia. Supremacia é negativo, tá? Tecnocracia, negativo, tá? Então, estou colocando até aqui para vocês os significados, tá? Cuidado, tá? Vamos lá. Etnia aqui já mostrei, né? É um país com várias etnias, diversidade cultural, né? Há várias misturas de raças e povos. Vamos lá. Nos conhecimentos práticos e na padronização de atividade. Gente, padrão, padronização, uniforme, tá? É negativo, tá? Quando fala de padronização, isso não pode mudar. Tem que seguir por causa, né? Por causa que sempre foi assim, né? É o famoso sempre foi assim. Então nós acabamos o quê? Matando nós pais, né? Pais, mães, né? A gente foi até dito isso por um autor americano, né? Nós matamos a criatividade dos nossos filhos. E tá fazendo isso aí, tá louco, né? Falar tá louco, tá maluco, tá errado, né? Você acaba matando a criatividade da criança, tá? Então, porque a gente acaba o quê? Com dogmas, né? Com essa questão de uma padronização, tá? Então, a gente segue essa sociedade porque nossos pais falaram isso, os nossos avós falaram isso para os nossos pais, e isso foi passando de geração para geração. Por exemplo, vocês estão fazendo para todo mundo começa por português. Todo mundo. Então, isso já é uma estratégia, né? Já coloca bela interpretação de texto para cansar os neurônios, o fosfosol, e quando está no final, chama Jesus de Genésio, né? Então, é bem assim que acontece, né? Então, eu costumo fazer provas, né, que a gente tem que se adaptar, né? Tem que ver como é que estão as coisas. E, gente, há 30 anos está a mesma coisa. É incrível, parece assim uns robôs, né? Vai passando geração em geração os mesmos dogmas, os mesmos erros, tá? Então, o que eu falo para vocês aqui é algo que é algo novo, inovador, né? Ah, mas a pessoa também tem uma resistência ao novo, viu? O ser humano é assim também, tá? Tem uma resistência ao novo. E isso aí, não sei não, hein? Então, às vezes a gente tem que mostrar provas, né, de alunas aí aprovadas nos concursos, né? Mas é assim mesmo. Padronização é negativo, tá? Padronização é negativo. Vamos lá, vamos voltar então aqui. O pessoal ficou assim, respeitar os guetos, tá? Respeitar, a gente tem que respeitar todos, não só os guetos, respeitar todas as classes sociais, né? Respeitar todas as raças e povos, tá? Então, respeitar é positivo, mas os guetos
Por que eu tenho que respeitar? Se eu estou respeitando, se eu estou falando que é fundamental respeitar, então já subentende-se que a sociedade discrimina, tá? Que essa sociedade, ela discrimina, e a gente está falando que eles são inferiores. Se a gente tem que respeitar, respeita eles lá, vai. Cuida, vai lá, dá um negocinho lá para parar de chorar, né? Vai lá, faz aquilo lá para poder parar de encher o saco, né? Então, é tipo assim, né? Vai lá, respeita, né? Respeita que está se tornando o quê? Inferior, tá? Dá um ar de inferioridade, tá? É fundamental respeitar os guetos. É um ar de inferioridade, inclusive. Tá? Então tem que interpretar. É o que eu falo, a questão das vírgulas, tá, gente? Tem que entender. Nas diferentes culturas, sim, há diferentes culturas. Assim é fundamental, a vírgula, tá? Assim é fundamental respeitar os guetos, não, tá? Não é questão de não deve ser respeitado, mas está dando ar de inferioridade, tá? Deve se respeitar sim, mas não. Aqui está a questão de interpretação, tá? A gente está tratando eles como coitadinhos, tá? Então, a alternativa correta, que está mais sensata aqui, é as identidades e a diversidade, tá bom? Vamos lá. Tecnocracia já falei, padronização também. Então, vamos lá para a nossa última questão. Ela é uma questão, ela é negativa, tá? Não se faz uma mudança curricular quando não se faz uma análise, tá? Então, o termo currículo permite vários significados, mas, em especial, conforme aponta o autor, refere-se à reflexão e à discussão de pontos relevantes para dialogar sobre perspectivas de educação. Dialogar, né? Isso é positivo, tá? Questão do diálogo, da diplomacia, tá? Diplomacia. Sobre perspectivas da educação que sejam democráticas e participativas, né? Então, essas são cruciais para a apreensão do saber escolar e de saberes multiculturalmente criados, estes envolvidos no interior, né, no interior da instituição. Nesse sentido, não se faz uma mudança curricular quando não se faz, né, uma análise, tá? Análise da gestão e do perfil dos docentes e dos alunos, né? Aqui da gestão e do perfil dos professores e dos alunos. Isso aqui está certo, tá? Eu quero aqui uma coisa esteja errada. Então, aqui está falando que não se faz uma mudança curricular quando não se faz uma análise. Então, nós devemos fazer uma análise de quando se faz uma mudança curricular. Então, o sentido é esse, tá? Eu vou fazer uma análise quando eu faço uma mudança curricular. Da gestão do perfil dos professores e dos discentes, sim, tá? Positivo, tá bom? Para você responder essa questão, é só inverter, tá? Quando eu faço uma análise para uma mudança curricular, o que é necessário? A gestão do perfil, da gestão e do perfil dos professores e dos discentes? Sim, tá? Vamos lá, eu vou estar comentando todas, tá? A gente volta para B aqui. Quando eu faço uma análise para uma mudança curricular, eu faço o quê? Uma ação participativa dos membros da comunidade escolar. Isso aqui é PPP, tá? É o projeto político pedagógico, essa ação participativa dos membros da comunidade. Isso é importante, tá? Essa ação participativa, tá? Positivo aí.
de um planejamento coletivo elaborado pela equipe técnica, né? É necessário um planejamento coletivo, tá? É necessário um planejamento coletivo. É uma ação participativa, já viram que a ação participativa é positivo, tá? E do planejamento coletivo da equipe técnico-pedagógica. Independente se seja equipe técnica, pedagógica ou equipe técnica, quando eu falo de ação participativa e desse planejamento coletivo, né, estão aí corretas, tá? Vamos lá, então. Opa. Então, letra E é positivo. A letra D, do planejamento coletivo. A letra E também tem planejamento coletivo, tá? A letra C tem a ação participativa, né? D, planejamento coletivo. A letra E tem ação participativa, né? Então, o C tem o E, né? E o D tem o E, tá? Ok? Então, o C tem lá no E, e o D também tem no E, tá? É mais ou menos raciocínio lógico aí, tá? Vamos lá, então. E o A, né, tem a gestão, da gestão e do perfil desses professores e discentes. Então, as três cabem na análise, tá? As três estão na análise. E a letra B, professor? A letra B, eu estou falando o quê? Da redefinição da educação, dessa redefinição da educação na mudança curricular. Mas eu estou falando o quê? De uma formação social, né? Fazer uma. A gente não pode fazer uma análise aí de uma formação social. A formação social a nossa sociedade, ela se transforma diariamente, a nossa sociedade. Nós mudamos de tempos e movimentos, tá? Então, essa sociedade, essa formação social, nós não conseguimos mudar uma formação social. Se nós não conseguimos mudar pessoas, como é que nós vamos mudar formações sociais? Né? A questão da formação social. Então, eu não consigo, por mais que eu tenha o poder da oratória, eu não consigo, por exemplo, converter, né, converter uma pessoa de uma religião para outra. Eu não consigo, não só a conversão, mas também não consigo mudar, por exemplo, as meninas até tentaram hoje aí, tentar me levar para Goiás, mas assim, eu já tenho raízes, já tenho a formação aqui, né? Eu já tenho a formação aqui na minha região, né? Então, claro que eu tenho livre arbítrio, eu posso ir para onde eu quiser, mas só que existe essa questão da formação social, né? Essa formação social, ela, assim, eu não consigo fazer uma mudança numa formação social, tá? Até aqui a questão de uma mudança curricular, né? Podendo se fazer uma análise, podendo se fazer uma análise de uma mudança curricular, eu consigo mudar uma formação social? Gente, a formação social, a gente muda, a educação, gente, é um projeto a longo prazo, tá? Então, por exemplo, você transformar o Brasil numa Coreia, né, num Chile, vamos dizer aqui perto, para ser uma Finlândia, uma Noruega na educação, gente, isso é coisa de 50 anos, de 100 anos, entendeu? O Chile teve uma mudança radical na educação, mas isso levou 10 anos. Então, a educação é uma coisa a longo prazo. Nós estamos no mundo digital, nós estamos gatinhando ainda. É um bebê,
entendeu? De tudo isso que está acontecendo dessa pandemia, acelerou o processo, acelerou, mas a gente ainda, nós somos, na verdade, jardineiros na guerra, né? Nós somos aí jardineiros na guerra, né? Imagina, você ser um jardineiro numa guerra, né? Então, é preferível ser o quê? Um guerreiro no jardim, mas hoje, né, nós estamos aí muito atrasados na educação e nós vamos ter aí grandes perdas com tudo isso, tá? O pessoal está, claro, priorizando a saúde, mas a educação, né, tá de novo naquela esperança, né? Um dia vai melhorar. Então é isso. Depois clique em curtir aí no vídeo, tá? Vamos lá.